Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Se você é nova aqui, bem-vindo ao canal. Meu nome é Sandra Di, sou advogada e ativista contra o tráfico humano. Eu estou aqui toda terça e quinta trazendo casos solucionados, casos sem solução e também de desaparecimentos misteriosos. Eu quero agradecer aqui ao psicanalista e youtuber Gustavo Negreiros por ter cedido o roteiro do caso de hoje, né? Pessoal, hoje eu estarei contando esse caso, não sozinha, mas com colaboração. Uma colaboração especial da Marisa Neta, que é dona do perfil Lady from Stars. Ela também tem um podcast, aliás, são dois maravilhosos. Eu vou estar deixando o link aqui na descrição. Um chamado Apenas um Podcast e Mulheres do Crime Podcast. E ela tem esse canal, né, como eu falei, também no YouTube, que é Lady from Star. Ela conta casos criminais incríveis. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Ela conta casos bem diferentes. Então, para você que tem paixão aí por True Crime, vocês deverão ver o canal dela. Eu assisto True Crime há mais de 30 anos da minha vida e eu me surpreendo às vezes com os casos que ela conta, porque alguns eu nunca tinha ouvido falar. São extremamente bem pesquisados, narrados, então eu peço a vocês que após assistir esse vídeo que nós fizemos juntas, dê um pulinho lá no canal dela, maratonem todos os vídeos dela, subscreva-se e eu tenho certeza que vocês vão amar os vídeos dela. Oi, meu nome é Marisa, sou dona do perfil Lady from Stars, onde eu narro tanto histórias criminais, quanto de vez em quando um caso sobrenatural, porque eu acho isso muito interessante. E além disso, eu sou pós-graduada em Linguística Forense e a convite da Sandra, vim dar uma passadinha aqui no canal dela para contar um caso que, como ela disse para mim, né, marcou muito ela ficou muito sensibilizada com essa história e... Beata Kowalski, nascida na Polônia. Ela veio para os Estados Unidos aos 16 anos, ela completou o ensino médio em Chicago. Ela pagou sua faculdade e se tornou enfermeira no laboratório cardíaco do Loyola Medical Center. Beata era casada com Jack Kowalski. Tudo que a Beata mais queria era ter um filho ou uma filha, e ela logo começou a planejar como seria o quarto, e ela saía até para comprar roupas e decoração. Quando ela engravidou, o marido dela, né, o Jack, sabia que ela seria uma excelente mãe, mas infelizmente ela teve dificuldades para engravidar. Mas a Beata não ia desistir e tentou, e até que acabou tendo primeiro uma filha chamada Maia. Eles se esforçaram muito para que a Maia tivesse tudo do melhor, desde aula de piano, curso de polonês, e 2 anos depois o casal teve um filho chamado Caio. No início da primavera de 2015, a vida era excelente para o casal. A Beata, como falei, trabalhava como enfermeira, ela cuidava de pacientes, também indo na casa deles para alguns tratamentos. O esposo dela era bombeiro, depois ele se aposentou, então ele podia passar mais tempo com os filhos. Eles tinham uma casa linda em um bairro muito bonito. Em 4 de julho de 2015, a Maia e seu irmão mais novo, Caio, estavam brincando perto da casa, que eles estavam, né, na Flórida, quando ela teve um grave ataque de asma. A Beata a levou ao hospital e aí ela começou a reclamar de uma sensação de queimação nas pernas e nos pés. Em semanas, a Maia mal conseguia andar. A Beata tinha visto muitos tipos de sofrimento, mas os sintomas da Maia eram diferentes de tudo que ela já tinha visto e cuidado como enfermeira. Os médicos não conseguiam chegar a um diagnóstico conclusivo. E para os médicos do outro hospital, o Tampa General Hospital, pensaram que seria uma fraqueza muscular e prescreveram ali alguns remédios. Mas nada dava certo. E eles não conseguiam ter uma resposta do que ela tinha. Ela foi em vários médicos, vários hospitais, através de uma resposta e nada. Como enfermeira particular também, a Beata era muito meticulosa, então ela começou a documentar todas as consultas desde o início, mas os médicos diziam que não poderiam fazer nada pela Maia. Aí um dos pacientes da Beata, cujo filho naquela época tinha uma dor aguda, recomendou que eles consultassem um anestesiologista local chamado Anthony, que dirigia um centro em Tampa, na Flórida, que cuidava de uma doença do CRPS. O CRPS é um distúrbio real, mas mal compreendido. Geralmente começa após uma lesão ou impacto em um membro, causando dor crônica, sensibilidade, rigidez e atrofia muscular, que pode durar até anos. O CRPS ocupa o primeiro lugar no índice de dor, usando uma escala que tem para medir a dor. O médico Kirkpatrick diagnosticou a Maia com a doença e falou para os pais dela sobre o novo tratamento que poderia lhe trazer algum alívio. Seriam infusões de uma medicação chamada
cetamina. Na época, uma substância provavelmente era conhecida do público em geral como uma substância, vamos dizer assim, do clube, né, que alterava tragicamente a percepção sensorial. Mas essa medicação, ela começou a ser usada em sala de emergência como anestésico e foi aprovado pelo departamento do FDA, que regulava essa medicação. Só que ele disse aos pais da Maia que essa medicação inibia certos efeitos do sistema nervoso e a medicação iria ajudá-la. A Beata concordou que eles deveriam tentar o tratamento, mas depois de passar dias pesquisando, eles concordaram em fazer esse tratamento que era considerado experimental na época. Só que um problema, estava disponível apenas no México. Ou seja, a medicação era usada nos Estados Unidos, mas dentro de outras doenças, em casos de cirurgias, mas não como um tratamento. Então, eles levaram a Maia para a infusão dessa medicação no México. A cada 3 ou 4 semanas, ela tinha que ir ao México e o tratamento custava, gente, $10 mil, quase R$60 mil por sessão. E ela tinha que ter 4. O seguro de saúde não cobria e a Maia precisava também de uma cadeira de rodas. A Beata trabalhava em turnos extras e o casal vendeu a casa que eles tinham e tudo que eles tinham para cobrir os custos e, por fim, transferiram o tratamento da Maia para um segundo especialista nos Estados Unidos. Aí começou, eles com muitas pesquisas, viram que o Dr. Ashley, que é do Instituto da Flórida, ele disse que essa medicação tem ajudado muitas pessoas, teve um grande progresso. Os pés da Maia se endireitaram, as lesões cicatrizaram e houveram períodos em que seu sofrimento parecia controlável. Ela voltou para a escola, voltou a rir e voltou a brincar. No outono de 2016, a doutora Sally Smith recebeu uma ligação vindo da ala pediátrica de um hospital localizado na Flórida. Ela foi chamada para verificar o caso de uma criança de 10 anos de idade que foi até o hospital sentindo dores intensas no abdômen. Os pais da Maia disseram para a equipe do hospital que a filha sofria de um distúrbio neurológico chamado dor regional complexa ou CRPS e que por conta disso ela era muito sensível a qualquer tipo de contato e essas dores que ela sentia vinha principalmente da região das pernas e dos pés e por conta disso a filha fazia o uso de cadeira de rodas. Só que por conta dessas dores abdominais, a enfermeira teve que realizar um ultrassom. E por mais que o ultrassom seja um exame extremamente simples, a Maia se debatia e gritava de dor. Por conta disso, a mãe dela informou a enfermeira que a única forma da filha dela suportar passar pelo aquele tratamento é se ela recebesse uma dose de um medicamento chamado cetamina. Mas quando ela deu essa informação para a enfermeira, ela acabou ficando muito preocupada, porque esse medicamento é muito forte e do jeito que a mãe falou, deu a entender que era uma coisa rotineira. E por conta disso, essa profissional da saúde decidiu informar ao hospital essa questão que, assim como a enfermeira, a equipe do hospital também se preocupou e nisso eles entraram em contato com a assistência social. Nisso, a assistente social que foi designada para esse caso se chamava Deborah Hansen e de acordo com ela, assim que ela chegou, ela começou a achar toda aquela situação muito estranha. Isso porque a mãe da Maia era muito insistente em realizar o uso daquela medicação e parecia não estar querendo cooperar com toda aquela situação. E de acordo com a Débora, em casos como esse, quando o pai não quer cooperar, normalmente indica que alguma coisa errada está por trás, ou seja, pode ser que ali tenha um caso de negligência. Na manhã seguinte da visita da Débora, ela decidiu fazer uma notificação oficial a respeito de todo esse caso. E com isso, o Departamento de Menores e Família da Flórida decidiu chamar uma médica, a doutora Sally Smith, que era especialista em casos de negligência infantil, para verificar todo aquele caso. Ela era uma médica que já tinha mais de 30 anos de experiência. De acordo com o relatório dessa médica, a mãe da Maia, a Beata, parecia estar extremamente agressiva e, como dito anteriormente, nem um pouco flexível. E que ela falava que as doses que a filha normalmente recebia era de 1.500 miligramas de cetamina, o que era uma dose muito grande. Além disso, de acordo com a médica, a Maia parecia se descontrolar mais
mais, gritar mais e reclamar mais de dor quando a mãe estava presente. Então, por conta disso, a doutora Sally começou a ficar muito preocupada, porque, como eu disse anteriormente, a Maya recebia regularmente essa dosagem daquela medicação, que é uma medicação forte. Então, ela ficou preocupada com essa situação e não achava que aquele poderia ser o melhor tratamento para o distúrbio que aquela criança apresentava. Então, por conta disso, ela começou a verificar todo o histórico médico da Maya, no qual eu vou entrar em mais detalhes daqui a pouco. Mas, nesse primeiro momento, a médica estava suspeitando que ela estava sendo vítima não de negligência, mas sim de tratamento excessivo por parte dos pais. Ou seja, eles estavam forçando toda aquela situação e que aquela criança não necessariamente realmente sentia todas aquelas dores. Verificando os registros médicos, a médica descobriu que certa vez a Maya ficou internada por 5 dias em um hospital no México e que durante esses 5 dias essa criança permaneceu sedada e recebendo aquela medicação que eu mencionei anteriormente. Além disso, de acordo com os registros, a Maya já tinha passado por mais de 30 médicos diferentes, o que de acordo com a doutora Sally era algo muito estranho. Por conta disso, a doutora Sally começou a achar que a Maya estava sendo vítima da síndrome de Munchausen, que talvez vocês já devem ter ouvido falar por causa daquele caso da Gypsy Rose e da Didi. Basicamente, na síndrome de Munchausen, os pais começam a acreditar que os filhos estão extremamente doentes, sendo que muitas vezes eles não estão, e começam a forçar diversos tipos de doença nos filhos. Esses pais costumam ter um tipo de personalidade bem cativante, de forma que eles conseguem convencer os médicos, enfermeiros, enfim, os profissionais da saúde, a fazer qualquer tipo de tratamento nos seus filhos. Na segunda-feira, 10 de outubro, 2 dias depois de internada, os pais disseram ao médico assistente que queriam que a Maya tivesse alta, mas a equipe do hospital queria que a doutora Sally concluísse sua avaliação primeiro e disseram aos pais da Maya que para deixar o hospital e se tentassem levar a Maya à força, a médica tinha o poder de recomendar que o Estado separasse ela da filha. Na manhã de quinta-feira, 13 de outubro de 2016, a doutora Sally apresentou um relatório relatando o extenso histórico médico da Maya. O seu diagnóstico formal foi síndrome de Munchausen, ou seja, desta forma o Estado emitiu rapidamente o que é conhecido como uma ordem de abrigo, ordenando que a Maya fosse mantida no hospital e proibida de ver pelos seus pais. Quando uma enfermeira entrou no quarto da Maya para avisar a família, a mãe da Maya já havia saído para o trabalho e o Jack estava no chão, limpando as fezes da Maya, porque ela não controlava mais o intestino. E a enfermeira disse ao pai: "Você tem que sair agora, a sua filha está sob custódia do Estado." Em 11 de outubro, o escritório de Anthony Kirkpatrick, daquele primeiro médico, ele recebeu uma solicitação dos registros médicos da Maya. E ele pediu para falar com a pessoa que estava conduzindo a investigação. Quando a Sally ligou de volta à médica, ela disse que acreditava que a Maya era vítima de abuso infantil. O médico, o Dr. Anthony, lembrou a doutora Sally que ele foi o primeiro a diagnosticá-la com CRPS. Ele também recomendou o procedimento no México. Naquela noite, o médico, Dr. Anthony, ele mandou um memorando a um colega dele dizendo, abre aspas, "Eu adverti a doutora Sally Smith sobre acusar um membro da família de conduta criminosa enquanto ela avança com sua investigação, observando que isso poderia resultar em danos desnecessários e permanentes à criança e à família", fecha aspas. O Dr. Patrick informou a doutora Sally que a síndrome de Munchausen era um erro de diagnóstico comum em casos de CRPS. De acordo com a Cleveland Clinic, não há estatísticas confiáveis sobre o distúrbio, mas uma estimativa é que 0,04% dos casos que as pessoas acham que é abuso infantil relatado anualmente não são causados por o problema que a Maya tinha. As advertências dos médicos não foram incluídas no relatório da doutora Sally para o Estado, que pediu que a criança continuasse sendo protegida
dos seus pais. Com o passar das semanas isolada, Maya continuou a relatar dores extremas que ela sentia. No entanto, a doutora Sally não acreditava na sua história e achou que aquela menina, na verdade, não estava passando pela tal síndrome de Munchausen, mas sim que ela estava inventando toda aquela história. Tanto que ela começou a instruir os médicos e enfermeiros a filmarem a Maya escondido para ver se ela tinha algum tipo de movimentação nas pernas ou se de repente em algum momento ali ela parava de agir com dor, porque de acordo com ela ninguém ia sustentar essa postura 24 horas por dia, 7 dias por semana, ainda mais sendo uma criança. E nisso, um dos funcionários do hospital de fato conseguiu filmar um certo momento em que Maya teria usado seus pés para impulsionar a cadeira de rodas. Ele informou a doutora Sally que decidiu partir imediatamente até o local, né, ali onde a criança estava internada, para tentar fotografar as pernas para ter um registro do que foi mencionado. Além disso, a equipe disse o seguinte: nós precisamos também monitorar a mãe dela, porque ela é capaz de tudo. Nisso, eles começaram a acreditar que a mãe da Maya também era doente, era mentalmente incapaz e que provavelmente ela estava inventando toda aquela doença. Foi só depois que a doutora Sally começou a acreditar que, na verdade, aquilo partia da criança. Tanto que, em dezembro, um pediatra do hospital mudou o diagnóstico da Maya, alegando que, na verdade, ela tinha o transtorno factício imposto a si próprio, o que significava que a mãe deixou de ser a principal suspeita, mas sim que a Maya estava fingindo toda aquela situação. Tanto que as enfermeiras começaram a zombar da criança. As enfermeiras, quando elas viam a Maya se debatendo, gritando de dor, pedindo ajuda, elas diziam o seguinte: não acredite no que ela diz. Ela não está com dor. Está inventando tudo. Só pra gente conhecer um pouquinho mais sobre a doutora Sally, naquele ano ela esteve entre os 275 médicos que receberam certificados na área do Conselho Americano que justamente monitorava crianças vítimas de negligência e de violência. Mas, voltando agora ao caso da Maya, apesar dos pesares, ainda era possível encontrar algumas lesões e inchaços muito grandes na perna e nos braços dela. Eles até acreditaram por um tempo que aqueles machucados estavam sendo auto-infligidos, mas, apesar de não se ter essa certeza e eles decidirem avaliar um pouco mais isso, eles não alteraram a custódia da criança e ela permaneceu no hospital sem ter contato direto com os pais. Até porque, querendo ou não, aquilo estava sendo muito lucrativo para o hospital. Vale lembrar que lá nos Estados Unidos não tem saúde pública, então o convênio de saúde da família já tinha pagado cerca de $650 mil nos tratamentos que a Maya estava recebendo, o que dá mais ou menos R$3.200.000. Com o passar do tempo, o abrigo do Estado, né, que estava cuidando ali da questão da custódia da Maya, eles deram uma flexibilizada no contato que ela podia ou não ter com os pais. O pai dela foi autorizado a visitar as filhas com baixíssima frequência, mas foi autorizado a ver de vez em quando, enquanto a mãe recebeu autorização de realizar algumas videochamadas. No entanto, várias vezes que a mãe tentou ligar para ter contato com a Maya, as suas ligações foram recusadas pelas assistentes sociais. Além disso, a mãe chegou a escrever várias cartas para a filha, ela enviava essas cartas para o hospital e eles não entregavam essas cartas. Além disso, vários tios, né, parentes ali da família, concordaram e pediram para ajudar a auxiliar as visitas e tal, monitorar as visitas do pai, né? Porque tinha que ser visita monitorada, mas não receberam autorização. 2 professores chegaram a viajar de carro até o hospital para visitar a Maya e não foram autorizados. Inclusive, durante esse período, ela não estava recebendo educação, né? Enquanto ela estava ali internada, e nem o padre da família teve autorização de visitar a criança. E enquanto isso, a mãe estava extremamente preocupada porque ela não tinha ideia de como estava o estado de saúde da filha. Quando o Jack visitava a filha, ele não podia dizer nada sobre a mãe dela para ela, e quando voltava para casa, ele não podia dizer nada da filha para a esposa, porque eram proibições do hospital. E ele poderia perder os privilégios de visita se ele não cumprisse isso. Então, eles contrataram um advogado para representá-los no tribunal e teve uma audiência de custódia. O juiz, Howard, emitiu uma série de ordens mantendo a Maya afastada
dos pais, principalmente da mãe. No Natal, apesar de ter escrito uma carta para o juiz em uma audiência, a Beata desmaiou e bateu a cabeça no chão, quando o seu direito de visitar a filha foi negado. Sabendo da situação, o antigo médico da Maia, o Dr. Anthony, entrou em contato com a Beata e disse para ela que se o hospital se recusasse a dar a medicação para a Maia, o quadro da Maia se agravaria, pois sem o tratamento das altas doses da medicação, a Maia praticamente não teria mais mobilidade nas pernas, e aí coágulos poderiam se formar e irem para os pulmões, e dessa forma poderia ser fatal. Ele disse a ela que ele achava importante que a Beata entendesse a gravidade disso e que se a Maia não recebesse o tratamento adequado, ela não iria durar muito, e ele ainda disse que com toda a probabilidade médica a Maia teria um falecimento lento e doloroso. A assistente social designada para a Maia ficava monitorando a chamada telefônica entre ela e a mãe e a interrompia todo instante. O Jack e a Beata descobriram que a própria assistente social havia sido acusada de violência infantil. Apesar do seu histórico, ela não deixou de tentar manipular a pequena Maia, dizendo que ela iria para um lar adotivo depois. Em outro momento, ela falou: "Eu vou acabar te adotando." E ela colocava a Maia no colo, uma manipulação descarada. As autoridades envolvidas tentaram jogar o casal um contra o outro. Em janeiro de 2017, pouco antes da Maia ir do hospital para uma audiência, a assistente social e uma enfermeira entraram em seu quarto e disseram a Maia para ela tirar a roupa. O departamento de gerenciamento de risco do hospital queria que as fotos dela fossem tiradas antes do procedimento. A Maia se recusou a cooperar, mesmo quando a Kate disse que se ela não fizesse, não teria permissão para ir ao tribunal ver sua mãe. Olha que absurdo, né? Manipulando uma criança. E a assistente social então começou a tirar a calça e a blusa da Maia enquanto a Maia chorava e dizia: "Não, pare, pare." Mas ela não parou. Ao sair do hospital para ir à corte, a Maia encontrou seu tio fora do hospital, com exceção das caminhadas vespertinas em terrenos hospitalares, escoltadas pela assistente social. Era a primeira vez em meses que ela saía do seu quarto do hospital e poderia ver uma iluminação fluorescente. A Maia passou o Halloween, Natal, o Ano Novo, seu aniversário de 11 anos, no hospital. Ela queria voltar para casa. O advogado da família disse ao juiz que a Maia tinha 2 pedidos. Um era abraçar sua mãe. Então o juiz disse: "Hoje não." O advogado insistiu e disse alguma maneira, mesmo que momentaneamente, dela poder apenas ver sua mãe, abraçá-la, e o juiz disse: "Não. Eu receio que não, porque pelo que eu vi dos médicos, a situação é incerta no momento." A família tinha planos de ir até uma festa de aniversário que estava rolando ali no bairro. No entanto, a Beata falou que ela estava com muita dor de cabeça e que por conta disso ela ia para casa mais cedo. O marido não suspeitou e quando ele chegou em casa, ele viu que a porta do quarto do filho mais velho, chamado Kyle, não estava aberta. Ela estava trancada, mas ele também não estranhou, porque ele achou que talvez a esposa dele tivesse ido dormir lá. Enfim, ela tinha esse costume, não era algo assim estranhíssimo. Mas no dia seguinte, ele escutou gritos vindo na residência. E esses gritos vinham do irmão da Beata, que acabou encontrando o corpo dela pendurado na porta do quarto. Infelizmente, ela tirou a própria vida e ela também acabou deixando um bilhete de despedida onde dizia o seguinte: "Eu sinto muito, mas eu não aguento mais a dor de ficar longe da Maia e ser tratada como uma criminosa. Eu não posso ver minha filha sofrendo de dor e continuar piorando enquanto minhas mãos estão atadas pelo estado da Flórida e pelo juiz." Um tempo depois, Maia foi levada até uma sala privada no hospital, onde ela teve contato com o seu pai, o padre da família e também o irmão, e nisso ela foi informada sobre esse trágico incidente e, obviamente, ali naquela sala todos choraram e se emocionaram muito com essa informação, e ela conseguiu autorização para ir até o funeral da mãe. No entanto, uma médica do hospital chamada doutora Laura Rose mandou uma mensagem para a colega, a doutora Sally, informando sobre o que tinha acontecido. E a doutora Sally não se surpreendeu nem um pouco com o que tinha acontecido. Ela disse que, inclusive, ela esperava que isso fosse acontecer e respondeu o seguinte: "Isso é terrível, mas fizemos a coisa certa." Após a doutora Sally dizer que fizeram a coisa certa proibindo a filha de ver a mãe, ela autorizou a filha a ir ao velório da mãe. Ao contrário
das suspeitas do hospital, a Beata nunca havia sido diagnosticada com uma doença mental. E antes da investigação do serviço social, ficou provado que a Beata nunca havia sofrido de depressão e ela havia passado por uma avaliação psicológica ordenada pelo tribunal por um psicólogo licenciado que não encontrou nenhuma evidência que apoiasse a conclusão de que a Beata falsificou a condição médica da sua filha. Também foi concluído que o transtorno factício, ou seja, que a Maia fingia estar doente, também pôde ser descartado com total segurança. O psicólogo observou que a Beata poderia estar sofrendo de um distúrbio de ajustamento que é resultante da doença da Maia e da remoção da filha da sua casa. Outro relatório escrito pela psicóloga doutora Beatriz Sanches observou que a mãe estava extremamente cansada e muito estressada. Os advogados continuaram argumentando que a Maia precisava ser mantida longe da sua família e que deveria ser transferida para um local onde havia supervisão médica, fora do hospital. O advogado da família entregou ao juiz uma carta em que a Beata havia endereçado a ele antes de tirar a sua vida e ela escreveu assim, abre aspas: "O seu coração é feito de gelo. Você e o serviço social destruíram minha filha fisicamente e mentalmente. Minha filha nunca será quem ela era antes de 13 de outubro de 2016, fecha aspas. O juiz leu o bilhete, a carta pequena, dobrou e guardou no bolso. Ele decidiu que o Jack poderia levar a Maia para ser avaliada. O professor da escola de medicina da Universidade Brown, que estudava a doença que a Maia tinha, ele escreveu que os sintomas da Maia e a resposta aos tratamentos eram consistentes com quem tinha essa doença. Ou seja, ela tinha sim uma enfermidade física e que o diagnóstico que ela estava fingindo estava errado. O juiz devolveu a Maia à custódia do seu pai em 13 de janeiro de 2017. Após 92 dias presa no hospital, quando a Maia deixou o hospital em janeiro de 2017, ela pesava menos de quando foi internada. Ela estava tão fraca que era difícil para ela sentar-se sozinha. Em casa, ela chorava sem parar. O pai a levou para a fisioterapia, instalou painéis solares para aquecer a piscina, para a aquaterapia. Ele comprou para ela um filhote de um cachorro. A doença CRPS diminuiu ao longo do tempo, até que um dia Maia se levantou da cadeira de rodas, pegou as muletas e atravessou a sala. Após mais de 12 meses de natação e exercícios, a Maia deu seus primeiros passos sem ajuda. Maia disse que o pior foi poder não ter se despedido da sua mãe. O Jack diz que é difícil desempenhar os dois papéis e que ele sente muita falta da Beata e que às vezes sente raiva dela também. Nos últimos 6 anos, pelo menos 19 famílias no condado contaram sobre suas experiências com a doutora Sally, alegando que ela os acusava falsamente de violência infantil e recentemente, em um dos casos que ocorreu no início de 2021, quando uma pessoa que terminou até em 3º lugar na 7ª temporada daquele show, né, que as pessoas cantam, o American Idol, e levou seu filho, o bebê, para o hospital John Hopkins em busca de ajuda para problemas de alimentação. A doutora Sally considerou a desnutrição resultado de negligência e o menino foi retirado da custódia dos pais em agosto daquele ano. Mas a polícia até parou o carro que estava sendo dirigido pela mãe com o bebê e removeu a bebê recém-nascida do carro. Depois que o juiz do Tribunal de Família emitiu uma ordem de coleta para que a menina fosse examinada no hospital. O vídeo do incidente atraiu mais de 3,5 milhões de visualizações e no Instagram quase 70 milhões de seguidores. No Twitter compartilharam uma história absolutamente comovente. Eles contrataram uma equipe de advogados e em outubro os 2 filhos dela foram devolvidos, porque eles acabaram tirando a outra criança também. Adivinha quem que fez o laudo? A doutora Sally Smith se aposentou depois desse último laudo vergonhoso, né? A doutora Sally Smith foi a que tinha feito o tal do laudo, né? Ou seja, ela acabou se aposentando, ela tinha uma tendência a interpretar os casos de forma agressiva. Ela diz que o trabalho dela é não cometer erros. E que ela saiba, ela não cometeu nenhum erro, que ela fez uma conclusão incorreta. Mas existem pelo menos 12 casos documentados em que a doutora Sally identificou que os pais atacaram os menores para meses depois os menores serem devolvidos aos pais
e todas as acusações retiradas ou revertidas. Em 2023, o Hospital John Hopkins foi sentenciado a pagar a Maia mais de 200 milhões de dólares. Isso mesmo, quase 1 bilhão. Vou falar só rapidamente quem vai ter que pagar isso e tal, né? Eu vou não falar todas, mas algumas, né? O hospital foi sentenciado a pagar quase 16 milhões de reais pelo sofrimento, angústia mental, inconveniência e perda da capacidade de aproveitar a vida sustentado no passado e a ser sustentado no futuro. O hospital tem que pagar por ter prendido a Maia sem autoridade legal, em circunstâncias que foram irracionais e injustificadas. O hospital terá que pagar 1,4 milhões de dólares, faltam uns 8 milhões e meio de reais. Alguns vídeos para vocês verem, ouvirem o choro, o desespero dela, do irmão, do pai, do dia do julgamento que deu ganho de causa para ela, que ela esteve indevidamente aprisionada naquele local, causando traumas por ter perdido a mãe e por tudo que fizeram contra ela. Que a enfermeira Caterine, ou qualquer enfermeira de cabeceira, também havia cometido uma agressão à Maia e por causa disso o hospital foi condenado a pagar quase 20 milhões de reais. E por aí vai, né? O hospital foi condenado a pagar também, não o hospital, né? A enfermeira, vamos dizer assim, o seguro cobre, né? Mas a enfermeira Caterine Bay, porque ela ficava lá abraçando a criança, dando tapinha nas costas, colocando a Maia no colo, tal, por causa de tudo isso, porque ela fazia tudo aquilo como manipulação, ela foi condenada a pagar quase 40 milhões de reais. A doutora Célia, ela foi negligente, e essa foi uma causa legal, mas eu achei que o valor a ser pago foi pouco, né? Mas aí o hospital, claro que vai ter que se responsabilizar, porque ela era funcionária do hospital, teve que pagar ali quase uns 20 milhões de reais. Então, o valor total, gente, de tudo que aconteceu, por exemplo, o marido dela, ele recebeu por volta de uns 100 milhões de reais, mais ou menos. O irmão dela também recebeu uma quantia boa. Então, no final de tudo, né, eles puderam ali receber uma quantia que não vai trazer a mãe dela de volta, né, gente? Dinheiro no mundo vai compensar tudo aquilo. Então, do que o juiz tinha dado no começo, tinha dado 261 milhões de dólares no começo, que passava de 1 bilhão e 300 milhões de reais, né? Aí o Hospital Hopkins acabou apelando e na apelação foi revertido alguns valores. Então, no final, eles vão receber 213 milhões de dólares, ou seja, ainda passa de 1 bilhão de reais. E esse é o caso de hoje. Gente, que caso mais triste. Meu Deus, que mulher incompetente. Isso é o que a gente tem conhecimento, né? Esses casos. E quantos outros mães perderam os filhos, a guarda dos filhos por causa dessa mulher e talvez ninguém soubesse, ninguém foi atrás ou correu para saber se era verdade, né? É uma vergonha que ela fez isso. Eu não acredito que a Beata sofria de depressão antes, isso foi a causa que ela tirou a vida dela, mas eu acredito que, obviamente, alguma coisa na cabeça dela deu ali um estalo, vendo a filha no sofrimento. Ela achava que a filha não sei, não ia se curar, ou que ela não ia mais ver a filha, e ela entrou num desespero total e acabou tirando a vida dela. Obviamente que foram muitos dias sem ver a filha. Muita gente vai dizer, mas espera aí, sua filha está no hospital, por algum motivo você está banida ali de ver sua filha por semanas ou por alguns meses, e por causa disso você tira a sua vida? Nós não estamos aqui para passar julgamento em quem já faleceu, nós não sabemos a extensão do sofrimento da mãe, se ela achava que a filha não estava recebendo a medicação adequada no hospital, que o Dr. Anthony disse que ela teria um falecimento lento e doloroso. Mas, enfim, a Maia se recuperou, chorou muito no julgamento, como vocês viram aí nos vídeos, né, que eu coloquei. Eu fiquei muito emocionada ao vê-la por isso. Ela é uma jovem tão linda hoje em dia, tão bonita, e com certeza marcou e vai marcar para sempre o futuro dela. Hoje é o caso que eu tenho para contar para vocês, que eu contei junto com a Marisa. Eu quero pedir a vocês agora, terminaram de ver esse vídeo, vão até o canal dela, dê uma maratonada e digam que vieram aqui do meu canal. Eu tenho certeza que vocês vão amar. O link dela vai estar na descrição e no comentário fixado. Nos vemos em breve.
Até mais.